A graça e a paz, irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos novamente. Hoje nós vamos ler o capítulo 16 do livro de Josué, ok? Mas antes de tudo, vamos orar ao Senhor. Nosso Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não há outro que se equipare a Ti, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Abra nossas mentes, nossos corações, Pai, que estejamos aptos a receber tudo que vem do Teu santo trono e que o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, pois toda a honra e glória pertence somente a Ti. Obrigado, Senhor. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos ler o capítulo 16, versículo 1. O primeiro versículo do capítulo 16 do livro de Josué. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, às águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Euron, debaixo, e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Vamos aqui falar agora sobre primogenitura. O que é o primogênito? O primogênito, quando a gente fala de família, principalmente de Israel, o primogênito é o primeiro filho do casal. E esse primeiro filho do casal, ele recebe uma honra especial, que seria a porção dobrada da herança do pai. A honra da primogenitura, ele recebe a porção dobrada da herança familiar e recebe também o privilégio de, após a morte do pai, ele se tornar o líder da família. Ele começa a ser o líder. No caso de Jacó, o primogênito era o Rúben. Rúben é o primogênito de Jacó, mas ele tem esse direito tirado pelo próprio pai. Esse direito é tirado do Rúben e é passado por José. O Rúben, ele comete incesto. Ele se deita com as concubinas do pai, que no caso é a Bila. A Bila, que é a mãe do Dan e do Naphtali, irmãos de Rúben, no caso. Então, por ele ter violado a cama do pai, lhe foi tirado o direito de primogenitura. O Jacó tirou o direito de primogenitura do primogênito da Leia, que é a sua primeira esposa, e passou o direito de primogenitura para o primogênito da sua segunda esposa, que é a Raquel, que é a sua amada, sua verdadeiramente amada esposa, né? A esposa que ele realmente amava, que ele começou a trabalhar para o Labão, o pai delas, em prol de se casar com a Raquel. Aí ele foi enganado por Labão, casou primeiro com a Leia, e depois trabalhou mais um tempo para conseguir ter o direito de casar com a Raquel. Ele logo depois casou, mas ele trabalhou mais um tempo para Labão, certo? Mas o que acontece? Então, a primogenitura, esse direito foi todo passado para José. Então, por isso que a gente vê que José tem uma porção dobrada. Ah, mas não tem nenhuma tribo com o nome de José. Sim, não tem. Mas a porção dobrada de José é representada pelos seus dois filhos, Efraim e Manassés, que eles que ficaram como herdeiros do Jacó. A gente for lá, só para a gente conferir, lá no Gênesis 49, 34, a gente vai ver o momento em que Jacó tira a primogenitura das mãos do Rúben. Fala assim, ó. Gênesis 49, do 3 ao 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Ou seja, o Rúben, nesse momento aqui, ele perde o direito de primogenitura. Ele é arrancado pelo pai. E também um pouco antes, no 48:5, nós vamos ver aqui um momento que Jacó adota os dois filhos de José como seus. Aí eles passam esse momento a primogenitura é José, onde ele vai e tem uma porção dobrada da terra de Israel, da terra prometida a Israel.
Vamos ler aqui, 48, versículo 5. Jacó falando com José. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Nesse momento aqui, ele está adotando os 2 filhos de José como se fossem deles. Aí que vem a compor as 12 tribos de Israel, porque você não tem o nome do José e não tem a tribo de Levi recebendo a terra com o nome deles. Então, isso já viu a herança da tribo de Levi ao próprio Deus. E José não tem o nome. Então esses 2 nomes foram substituídos por Efraim e Manassés, que formam as 12 tribos, as 12 terras, as 12 tribos de Israel. E você vai ver, se olhar o mapa, o maior território na parte norte da Terra Prometida pertence a Efraim e Manassés, os descendentes de José. Ficar com uma boa parte do oeste do Jordão e ainda ficaram com uma boa parte do leste do Jordão, representado pela meia tribo de Manassés. Ok? Versículo 5. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente em Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. E sai este termo para o ocidente junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanat-Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tápua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separam para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gézer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até ao dia de hoje, porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Então a gente vê aqui a descrição das fronteiras de todo o território destinado à tribo de Efraim. Aí, da mesma forma que ocorreu com a tribo de Judá, a tribo de Efraim também não conseguiu expulsar os cananeus, no caso aqui da terra de Gósen. Os membros da tribo de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus de Jerusalém. Eles não conseguiram expulsar os cananeus, no caso dos efraimitas não conseguiram expulsar os de Gézer. E nós sabemos que esse fato ele vai ocorrer muito problema, vai ocorrer muito sofrimento para a nação de Israel, que isso a gente vê muito relatado no livro de Juízes. No livro de Juízes você vai ver relatar todos esses problemas que vão ocorrer por conta do povo que não ter feito o que era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que expulsasse todo o povo pagão, mas eles não expulsaram. E isso vai ocorrer em sofrimento. Eles ficaram, no caso dos cananeus, ficaram sendo tributários, serviam-lhe como tributários, ou seja, como era Israel na época de Cristo. No Evangelho você vê que Israel estava sob a tutela, assim, sob o comando de Roma. Roma que mandava, tinha um Pilatos lá que era tipo o governador. Então, como estavam sob o comando de Roma, eles tinham que pagar tributos, tinham que estar sujeitos a Roma e pagar tributos a Roma. E aqui no caso, os cananeus tinham que pagar tributos aos judeus, à tribo de Efraim, no caso aqui, como está relatado. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Semana que vem vamos estudar o capítulo 17. Que Deus esteja abençoando a todos vocês, dê uma semana de paz, semana de alegria. E continuemos fortes, na esperança da volta de Jesus Cristo. E firmes, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Amém, amados? Continuem firmes na fé, não se abalem. Continuem buscando, aproveitar agora quem tem mais tempo, procurar buscar mais a palavra, ler mais da palavra, se dedicar mais ao Senhor. Que a nossa força reside nele. Amém? Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome, ó Deus. Obrigado por teu amor, misericórdia, zelo e carinho. Obrigado, Senhor, por tudo que foi aqui dito. Obrigado, Senhor, por ministrar os nossos corações. Nos dê uma semana de paz, semana de alegria. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe o nosso dia.
Que o Senhor esteja sempre a conduzir nossos caminhos, Pai. Ó Senhor Deus, que a sua palavra seja farol, Pai. Seja farol para nossas vidas, para que possamos enxergar o caminho estreito que leva à salvação, que leva ao Senhor. O caminho estreito que é o Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Receba a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pai, amados. Até a próxima.